desafio que eu encontrei, e acho que todo mundo do ramo de prestação de serviço, porque eu brinco, né? Ninguém tem navio, ninguém é dono de avião, a gente gerencia informação no final das contas, né? Então a gente tem que cada vez mais pensar em como a gente vai entregar essa informação, como que essa informação ela vai chegar, como que a gente vai cruzar as informações. Hoje você tem diversos sistemas, você tem diversas plataformas. Cliente que antigamente pedia cotação por e-mail, que hoje em dia tem um sistema de cotação. Cliente que fazia o registro da DI com o despachante, hoje tem os próprios sistemas para poder ter o ERP se comunicando. Então, o meu desafio, acho que o desafio que vai ser sempre, é como a gente vai prover essa informação, né? Como que a gente vai dar qualidade para essa informação? Como que a gente vai trazer produtividade para o cliente? Então, a gente vem investindo muito também em tecnologia. Então, o maior desafio foi realmente a parte sistêmica, né? A parte de cruzar essas informações, desde a origem do processo, né? A gente atende aqui muito a indústria de óleo e gás, então a gente tem aí o conceito da PO, de quando você tem o comprador gerando ali a ordem de compra e você já começa a ter visibilidade daquele pedido e aí você tem toda uma cadeia que tem que gerenciar essa informação. Como que a gente gera isso para o cliente? Como que a gente traz esse tipo de valor agregado? Então é um desafio constante e a gente não para de investir e vocês são parte desse processo aí e que bom que está dando certo. E a parte sistêmica e a parte de dados, ela é fundamental cada vez mais, né? A gente já está falando de IA, né? Coisas estão evoluindo muito rapidamente. Eu cheguei até vocês porque o desembaraço hoje como um todo, ele também precisa estar sistêmico, ele precisa estar tecnológico, a gente precisa trazer produtividade, trazer visibilidade. E a própria Receita Federal do Brasil, o próprio Brasil, apesar de complexo, ele vem investindo em tecnologia. Ele vem trazendo várias mudanças ao longo dos anos e que a gente também tem que acompanhar, né? Então você tem aí o Ciscarga, você tem CCT, você tem aí o Semercante, você tem sérios intervenientes no processo que quando você consegue agregar produtividade, visibilidade, integração sistêmica, redução de trabalho manual, tudo isso agrega, né? E fazendo um benchmark, olhando para o mercado, cheguei até vocês, era um sonho como a gente brincou, né? Todo bom produto tem o seu valor, são 7 meses caminhando para o 8º. E a gente está feliz, né? Tem muito que desenvolver. Vocês têm esse perfil de cada vez mais trazer valor agregado, né? O que a gente já tem hoje está ótimo, mas o bom é inimigo do ótimo, né? O que a gente pode fazer para a gente melhorar? Eu acho que aquilo que a gente tenta colocar até na Crane aqui, né? Quando você vende uma prestação de serviço, o pilar principal atrás do logo da Emix e da Crane, de qualquer grande empresa, são as pessoas. E eu acho que esse é um diferencial de vocês. O início do processo de forma presencial, né, se dispôs lá da equipe Vir de São Paulo para cá, para o Rio, e a equipe de lá para Campinas também, para a nossa filial. Isso com certeza agregou muito, porque é o fato das pessoas que hoje trabalham no teu departamento e na empresa já virem também da nossa indústria. Então isso traz uma visibilidade onde a gente às vezes não enxerga uma solução que a sua equipe com certeza às vezes agrega para a gente. E aí essa troca ela começa a ficar mais rica, né? Eu te dou a minha demanda e você traz a solução, ou vice-versa, né? A gente também tem pontos que a gente não enxerga que vocês podem trazer, ou a gente traz e vocês ainda não desenvolveram e podem também unir as forças para poder desenvolver e chegar num próximo nível. Eu acho que o maior ponto positivo e desafio foi como que a gente traria para a equipe mais produtividade. Um grande desafio de todo prestador de serviço, né? Ainda mais no Brasil, como que eu vou reduzir o trabalho manual, os riscos de você ter um erro, quanto mais inputs manuais, mais chance de você estar suscetível a errar. Então eu acho que o grande ganho para mim, para a equipe, para a empresa como um todo, foi a capacidade de produtividade, né? Você ser mais produtivo, você entregar mais rápido e com mais qualidade. E a visibilidade, né? Que isso também é fundamental, o cliente poder ter acesso, o cliente poder consultar um processo e ter a liberdade de não precisar estar ali te passando um e-mail, estar te ligando. A produtividade é dos dois lados. O cliente hoje, que a gente oferece esse serviço, ele consegue ter a visibilidade completa. Então tem vários clientes, né, e um específico que está super feliz. Hoje usa a base de dados do FollowNet, né, os relatórios, os dashboards que a gente consegue gerenciar no grid para gerar os relatórios internos dele. E isso, no final das contas, é o que a gente busca, né? Trazer esse valor agregado para o cliente e a gente não trazer mesmice do mercado. Acho que a gente busca justamente trazer esse ganho para os dois lados. E para a Crane, com certeza, a gente sai ganhando. A gente ainda está numa curva, né? Tem muito ainda a gente melhorar. O sistema, a gente brinca que é uma Ferrari, né? Então a gente tem que saber usar e pilotar a Ferrari com todas as suas funcionalidades. Então tem muito ainda para a gente desenvolver. E acho que esse foi o maior ganho. Produtividade, visibilidade, integração. Isso realmente é o caminho, né? Não tem como.
A gente chama aqui dentro, né, com vocês, os grids, né? Que são nada mais, nada menos os scripts e os SOPs ali alinhados com as expectativas que a gente precisa entregar para os clientes. Eu acho que o que mudou foi realmente quando a gente conseguiu enxergar o que o cliente precisava, finalizar o grid e fazer o grid funcionar, né? Que é nada mais, nada menos do que configurar os campos, configurar o que eu preciso de entrega, o que o time pode fazer para ganhar produtividade, entregar o que o cliente precisa. E eu te digo, assim, acho que quando a gente concluiu o primeiro grid de uma grande conta que a gente tem, acho que em 3 meses a gente já conseguiu sentir a diferença, né? E não para. A gente ainda está olhando aí como a gente pode agregar mais, como que a gente pode maximizar as funcionalidades que o sistema tem, né? São muitas e é um trabalho a 4 mãos, né? Meu, da minha equipe, da sua equipe, e a gente é um time, né? Quando um ganha, todo mundo sai ganhando. A indústria que a gente vive, ela, depois da pandemia, ela foi apertada, né? O americano chama squeezing ali, né? A gente está sendo esmagado ali porque todo mundo precisa reduzir suas margens, todo mundo precisa de fato entregar mais e melhor. Mas o que eu acho que, em linha com o que eu tento vender para a indústria, né? E falando um pouco de vocês, a gente tem muita sinergia, é a capacidade realmente de flexibilizar o que o cliente precisa. Ter um preço que a gente sabe que existe diferença entre preço e valor. Isso a gente tenta também colocar isso para os clientes, né? Vocês, obviamente, por ter um diferencial, têm um valor. Quando você discute esse nível de entrega, não é só preço, né? É o que você vai entregar. É claro que tem que ter um match ali, que entre no budget, que você consiga encaixar no seu orçamento, poder passar para o seu cliente tudo que o sistema vai entregar, tudo que uma Crane também pode entregar, né? Porque por trás de um serviço tem muitas nuances no processo. É a capacidade de você fazer o cliente perceber que você, por trás daquele produto, você está entregando de fato valor. Vocês conseguiram, depois de muita discussão, de não olhar só aquele preço mais barato e você olhar como um todo o que te entrega, o que realmente vai agregar para a sua operação, para o seu cliente, como que você vai trazer valor agregado. Então acho que é basicamente isso, né? A capacidade que tem de você, de uma forma clara, demonstrar valor, mas também a entrega, né? Que aí você consegue fazer o custo-benefício, né? E a gente tomar a decisão. A gente aqui vem crescendo, muito do crescimento veio da demanda também do FollowNet. De grande diferença de equipe, que é um desafio constante, é como que a gente mantém o crescimento, né? A gente está caminhando aqui para um número bem expressivo de registro de DIs, né? Agora a gente fala em DUIMP, né? Nem todo mundo está preparado 100%, e a diferença foi essa, né? Como que a gente vai fazer com que eles sejam mais produtivos, com que eles tenham mais tempo para poder gerenciar o processo como um todo e não olhar só ali o processo mais urgente, apagar o incêndio, como a gente fala, e ter uma visão mais macro. O desembaraço aduaneiro, principalmente, né? Que o FollowNet a gente pode ter 2 vertentes, né? Como ele pode ajudar também o importador, mais na parte internacional, mas também, e que é muito rico, a parte de desembaraço, que precisa de informação, precisa de velocidade. Então eu diria que na parte de desembaraço aduaneiro a gente realmente tem um trabalho ainda a ser feito. Já ganhamos muito em produtividade, mas tem muito ainda a ser desenvolvido e é o que a gente vem discutindo, né? E acho que esse é um grande diferencial de vocês, é a capacidade de, depois que vende o produto, a gente continuar discutindo como pode melhorar, como que a gente pode integrar com mais pessoas, me apontar, Antônio, isso aqui pode melhorar, Antônio, isso aqui vocês não estão extraindo do sistema, isso aqui a gente pode melhorar a produtividade, a visibilidade, a entrega. Eu acho que esse é o caminho, a equipe realmente melhorou muito, mas a gente sempre tem que buscar excelência, a gente nunca tem que estar satisfeito, né? Tem que estar buscando sempre o algo a mais. Então acho que é isso, melhorou muito, mas tem muito ainda a fazer e com certeza a gente vai buscar ela e vamos melhorar cada dia. E os clientes se beneficiaram disso, né? Sem dúvida.